queridos e amados, estamos nós aqui com essa grande oportunidade mais uma vez, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Então, a gente vai estar lendo um texto aqui, e eu espero que isso sirva para estar te edificando a sua fé, sua coragem, sua confiança nesse Deus que nós temos que continuar, né? A cada dia, a cada instante, estar confiando nele. Nós vamos falar hoje da confiança em Deus. E vamos usar a pessoa de Elias, né? E que Deus possa nos dar força, graça e sabedoria, porque estamos vivendo e Deus é ciente de tudo que está acontecendo. Coisa boa é poder meditar na palavra que é de Deus, que não é nossa, não é? Vou ler aqui 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 16. São 16 versículos abençoados, né? Maravilhosos, para a gente tirar grandes lições. Então vai lá, escute, acompanhe se você puder. Você tendo a Bíblia, quando você estiver participando ou vendo essas imagens, você possa também, e Deus possa falar muito mais ainda ao seu coração. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, mais uma vez, preste atenção: levanta-se, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê de comida para você. Então ele se levantou, foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer, depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim.
Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, até aquele 16 está bom, né? A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus. Vamos orar? Pai de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade e graça, nós somos gratos a Ti pela oportunidade, pelo privilégio de estar lendo e através dessa leitura da palavra de Deus, possamos ouvir Deus realmente falando aos nossos corações, ao nosso entendimento. Ajuda-nos nesse tempo de dificuldade, alcança essa casa, essa família, esse que está passando por tribulação, por luta, por dificuldade, a saber como essa mulher aqui, atribulada, que não tinha esperança de nada, mas de repente tudo mudou, tudo ficou diferente com a presença do profeta, com a presença da palavra de Deus que veio sobre ela. E é essa palavra que eu quero que venha sobre nós e que nós possamos absorver essa palavra e que ela produza em nós o que apraz ao Senhor, segundo a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Querido, vamos meditar então nesse texto, que é um texto muito bonito, maravilhoso. E aqui nós podemos tirar N lições, né? Muitas lições. Mas eu tenho, né, aprendido na palavra de Deus, que Deus é Deus que quer nos abençoar. Deus é Deus que quer conectar conosco através da sua palavra, através da sua presença, através do seu Espírito. E Ele, Deus, tem algo a ser realizado através de cada um de nós. Eu, de muito cedo, bem lá atrás, na minha vivência no Evangelho, eu entendi isso. E eu sabia que eu não era um qualquer. Se Deus me chamou, se Deus está falando comigo, tem algo a ser feito, tem algo a ser realizado. Então agora nós vamos aqui, porque olha que mensagem linda, que mensagem maravilhosa a respeito desse moço. Que tem a ver com a minha história e pode ter a ver com a sua história também, né? Talvez você acha quem é você, onde está você, o que está fazendo você. E aqui eu coloquei como primeiro ponto para a gente estar pensando e aprendendo, tirando proveito, Tesbita de Gileade. O que isso quer dizer para nós, né? Que estamos aqui tentando absorver, entender, compreender a palavra de Deus, e Deus quer fazer a diferença na nossa vida. É como se dissesse assim, um Zé das Quantas, um qualquer aí de Belo Horizonte, um mineiro, né? Um aí desse bairro aí, São Gabriel, Maria Gorete, Goiânia, umzinho aí, né? Então, quem era Elias? Qual era a expressão de Elias até então? Nenhuma. Ninguém sabia quem era Elias, mas ele agora, imbuído da palavra de Deus, ele vai decretar, ele vai trazer uma palavra direcionada por Deus. E é isso que Deus está querendo, é isso que Deus está à procura,
de pessoas, né, que atentam para o seu chamado, que ouvem a sua voz e que possa realmente confiar no Senhor, confiar na sua palavra de maneira real, porque muitos dizem crer em Deus, mas será que confiamos abertamente, deliberadamente em Deus? Nós temos muitas ressalvas, nós temos muito mimimi, né? Muita coisinha, mais, não tem mais, é crer ou não crer. E aqui, você vai ver que Deus está te chamando, está me chamando, para que a gente possa falar segundo a palavra de Deus, coisas até que parecem absurdas, como aqui, como é que uma pessoa diz que não vai chover? Só vai chover de novo quando eu disser, ó, mas quem falou isso com Elias? Quem falou isso com esse tesbita de Gileade? Então até falei que terça-feira passada na igreja, a questão do anonimato, né? Deus está querendo nos tirar desse anonimato. Nós não precisamos ficar escondidos, né? Nós temos que nos apresentar. E o que vai fazer a diferença em nós é o mover de Deus, é o agir de Deus. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de dificuldade mundial. Isso que está acontecendo conosco aqui em Belo Horizonte, não está acontecendo em Belo Horizonte, está acontecendo no mundo. É uma situação mundial. Então é algo que está trazendo complicações, dificuldade, né, para o mundo todo. E eu creio e acredito que é no momento de crise, de dificuldade, é que surge realmente aqueles que aprendem, que conseguem confiar em Deus. Então Elias aqui, ele fala algo, e ele afirma, e Deus agora vai cuidar dele, como quer cuidar de você. Porque se você fala a palavra de Deus, se você fala segundo Deus, Deus é Deus para cuidar de você. Então olha o cuidado de Deus agora, né? Com esse um que não tinha expressão nenhuma. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu jovem, meu adolescente, você que me ouve, que me entende, Deus quer dar voz, Deus quer te dar uma expressão, Deus quer te dar uma razão para viver, não é? Se você vê a história de Elias, é maravilhosa. A vida que ele levou, os feitos que ele realizou, homem que fez chover fogo do céu, imagina, capaz de orar e Deus o atender. Que isso que aconteceu com esse um aí de Gileade, mora aí para as bandas de Gileade, que é na Palestina, né? Então, ele agora é capaz de falar segundo a palavra de Deus. Ele é capaz de falar segundo a vontade de Deus. Querido, e Deus está nos desafiando para confiar no Senhor e na sua palavra desta forma. Não importa quem você seja. Você não tem expressão e pensa assim, quem vai falar de Deus, quem vai dar testemunhar de Deus, é só as pessoas que têm expressão, só as pessoas... Não, nada disso. Deus não fechou exclusividade, Deus não fecha exclusividade com ninguém. Deus quer usar tudo e a todos. E ele aqui ouve e fala segundo Deus, sem medo. Mas o que pode acontecer? Aí Deus agora vai mostrar para ele que Deus cuida dele, porque nós devemos continuar confiando. Além de você ser o que você é e Deus quer mudar a sua história, a segunda coisa que eu coloquei aqui é que ele confiava em Deus e continuou confiando em Deus, porque Deus agora fala para ele para onde ele tinha que ir. Vai para perto de um riacho, né? O ribeiro de Querite. Vai para lá, Elias, porque lá eu vou te sustentar. Vai para lá, Elias, que eu vou ser a sua porção, eu vou ser o seu provedor.
você pode tomar da água do riacho, e eu vou enviar comida para você, pão e carne. Tá bom para você? E Elias ouve e resolve continuar confiando, acreditando, dando crédito à palavra que de Deus chegou a ele. Porque a única coisa que pode existir então com você ou comigo é dúvida. É Deus que está falando? Está de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus? Se eu tiver essa certeza, meu irmão, eu posso confiar. Imagina você ir para a beira de um riacho, para beber água desse riacho, e não saber de onde vai vir a comida. A comida Deus proverá. E Ele proveu, porque os corvos vieram e trouxeram para Elias enquanto foi necessário, enquanto ele estava lá junto ao riacho, os corvos não faltaram pela manhã e pela tarde, 2 vezes ao dia. Olha para você ver, pela manhã e bem como também ao anoitecer. A gente lê a Bíblia, né? E vê coisas assim, que como é que pode? Pode, porque é Deus que falou, é Deus que está falando. Por isso, como é importante confiar no Senhor e na palavra de Deus empenhada. E os corvos vinham, traziam pão e carne, e a água do ribeiro ele bebia. Que coisa linda é viver na dependência de Deus, viver no mover de Deus, no agir de Deus. Mas Deus, Ele quer ensinar a gente. Deus, Ele quer nos pregar, às vezes, uma peça. E é uma coisa linda, né? Que a gente aprende até com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Deus é Deus que Ele ensina e quer continuar ensinando. Ele é capaz de tirar um Zé das Quantas, um tesbita de Gileade, e faz dele um profeta, faz dele um homem que vai agora encarar o rei Acabe, que vai dizer ao rei Acabe o que vai e o que não vai acontecer, o que pode e o que não pode acontecer. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você seja uma pessoa a qual Deus possa usar com estratégia. Mas você diz, eu confio em Deus, mas precisa continuar confiando, acreditando. Ah, mas nós estamos em tempos difíceis, tempo de pandemia, tempo disso, tempo daquilo, não importa. Importa é que continue confiando. E é o que é mais interessante aqui no trecho, que Deus manda, imagina, comendo, com o pandu bem cheio, tranquilo, todo dia, água fresquinha, comida de manhã, comida ao anoitecer, e de repente ele nota que o riacho vai secando. Imagina, ele agora olha para o riacho e já não vê o riacho com tanta água mais como nos primeiros dias que ele chegou, e de repente ele nota que cada dia que passa a água vai diminuindo, e muitas vezes nós também, em vez de confiarmos em Deus, nós ficamos olhando para o lado, para as dificuldades, para as lutas, e começamos a ver coisas, não é possível, se está tão bom, por que está ficando ruim? Se o rio tinha tanta água, por que agora não tem água? Por que a água está minguando? E a gente, em vez de falar, não, Senhor, eu estou com o Senhor está comigo, e eu quero aprender a continuar confiando no Senhor. Agora imagina o profeta, de repente fica lá desconfiado, olhando para a água está diminuindo, falou, meu Deus, será que Deus vai falhar? Será que Deus não vai manter a palavra que Ele disse, que o alimentaria, que o socorreria? Queridos, é momento, às vezes você olha para a situação, olha para um lado, olha para o outro, e você acha, para onde que eu vou correr, o que eu vou fazer? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aqui Elias nos ensina uma lição poderosíssima, porque ele continuou confiando no Senhor, e passando alguns dias, o ribeiro secou,
porque não chovia sobre a terra. É claro que aqui a Bíblia não nos fala quanto tempo, aqui não afirma, e eu também não sei quanto tempo ficou, mas foi um bom tempo. Porque a chuva não mais veio, e mediante a chuva, as águas vão secando. E agora Elias, que tinha a provisão de Deus, que tinha o riacho diante dele, o que fazer? Para onde correr? A água secou. Talvez a fonte, da sua renda, a fonte da sua esperança, a fonte do que você punha toda a sua confiança, talvez na sua escola, no seu estudo, nos seus negócios, de repente você olha, secou. Vixe, e agora? E agora? O Deus que vinha falando com você, o Deus que vinha te dando palavras, o Deus que vinha empenhando a palavra dele com você, e de repente, como agora Deus fala, fica lá no ribeiro de Querite, e o ribeiro que Deus indicou, o ribeiro que Deus falou, o ribeiro que Deus apontou, agora estava seco. Cadê a água? Ô querido, como nós temos que aprender, que o Deus que traz uma palavra, que empenha uma palavra, um Deus que diz, está dito, e a Bíblia diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então, se ali no riacho era o momento, então, de Elias caminhar, era o momento de Elias sair daquele lugar. Querido, isso não te traz uma mensagem? Às vezes as dificuldades, as tribulações, as lutas, nos fazem mudar de lugar, nos faz sair da nossa mesmice, do ostracismo, da nossa zona de conforto. Olha que confortável seria para Elias ficar ali comendo do bom e do melhor, bebendo de uma água fresca. Mas Deus é Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus pedagógico, Ele é um Deus que ensina, e Ele ensina de maneira maravilhosa. E agora, por que secou a água? Agora nós vamos poder entender, secou a água, acabou a água, porque é momento de levantar o acampamento, é momento de ir para frente, é momento de tomar um rumo, e às vezes sua vida está sem rumo, sua vida está sem razão, e Deus está querendo mostrar para você que as dificuldades que estão acontecendo do seu lado, no que você está vivendo, é para que isso aconteça mesmo, para que você possa pôr o pé no caminho, começar a tomar uma nova direção, pegar um novo caminho, uma nova meta, um novo alvo. Olha que maravilha, o cara saiu do anonimato também, era um qualquer, era um tesbita, mas agora é uma pessoa direcionada, guiada, e está provando de que Deus vela, de que Deus fala, de que Deus cumpre, de que Deus sustenta, de que Deus provê. Mas agora o riacho seca, eu vou ficar desesperado, eu vou entrar em paranoia. Não, eu preciso continuar confiando. Continue. Ainda, como que nós íamos falar de Davi se não tivesse aparecido um tal de Golias? Que mais coisa mais sem graça seria falar sobre Davi e não ter a lembrança de um Golias. Mas como é maravilhoso, quando você fala Davi, vem à sua mente, Golias caiu, Golias foi vencido. O que adianta falar de Daniel, se você não lembrar das covas dos leões? Eita, olha aí, porque a partir daquela cova dos leões, Daniel, a sua vida toma outra direção, toma outro rumo, como aqueles outros três lá, amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina, que sem graça seria para nós falarmos desses três personagens, se não estivesse acontecido a fornalha de fogo ardente. Mas como é bom, você lembra desses três e lembra da fornalha, e além de lembrar da fornalha, você vai lembrar do quarto homem que estava dentro da fornalha. Esse é o Deus da Bíblia,
E agora aqui, Elias seca a sua fonte de água. O riacho que lhe descedentava a sede. É o fim do mundo? Acabou? Não acabou, quem sabe é um grande começo. Querido, os recomeços, os ciclos que se fecham e começam novos ciclos, novas etapas, novas situações. Deus é Deus de trazer sempre o novo, o renovo, a novidade. Então agora Elias vai partir para uma novidade, que é pedagógica. É isso que eu estou falando de um Deus pedagógico. Porque se você confia em Deus e continua confiando em Deus e na sua palavra, você pode também, através de você, outras pessoas serem abençoadas. Que é o terceiro ponto que eu coloquei aqui. A sua confiança abençoará a outros. Olha que maravilha. O Tesbita de Gileade, o Zé das Quantas, o João Ninguém, está tomando corpo, está tomando forma de profeta. E agora, ele não só continua crendo, vem novamente a ele a palavra de Deus, no versículo 8, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: levanta-te. Eita, meu irmão, toma posição, toma o rumo que Deus te apontar, né? A gente aprende na história comum que as maiores invenções surgiram nos tempos de crise. Porque aí a pessoa não vai ter que buscar o novo, então ele acaba buscando uma novidade e ele acaba inovando. E Deus está nos chamando para inovar, para crer no novo. É o nosso tema. É um tema que parece bobo, né, ficar repetindo isso, mas olha aqui na vida deste homem, nessa simples passagem aqui, mas com ensinamentos ricos, maravilhosos. Agora, para finalizar aqui o terceiro ponto, a sua confiança em Deus, o seu confiar em Deus e na sua palavra, você pode abençoar outras pessoas. Para Elias, o riacho ter secado não foi o fim do mundo. Veio a ele a palavra, e essa palavra para mim ela é maravilhosa. Levanta-te, vá a Serepta, que pertence a Sidom, fique por lá, ali ordenei, uma viúva que dê comida para você. Agora vamos, Deus parece que brinca, né? Deus parece que tem um pregador aí que fala que Deus é cômico, né? Pastor, esqueci agora o nome dele até, os da piada, né? Até esqueci o nome do homem. Todo mundo gosta de ouvi-lo. Ele fala que Deus é brincadeira. Vai lá que eu já ordenei uma viúva. Imagina a cabeça sua, a minha cabeça, a cabeça de Elias. Rapaz, eu vou sair da beira do riacho. Está trazendo comida para mim, são os corvos. Agora eu vou para a casa de uma viúva. Que viúva é essa, hein? Se Deus já ordenou para me dar alimento, para me dar comida, me dar guarita na sua casa, deve ser uma viúva abastada, deve ser uma viúva bem-sucedida, deve ser um lugar com fartura. Deus brinca, tem hora, né? Parece que Deus está brincando. Mas Deus é Deus, e Ele quer me usar, quer usar você, para fazer a diferença. Porque se eu confio em Deus, por mais terráqueo que eu seja, por mais humano que eu seja, por mais imperfeito que eu seja, porque Elias não era o símbolo da perfeição, como todos que Deus usou aqui nos contextos bíblicos, as personagens bíblicas, ninguém aqui passou perfeição para nós. Nós vemos muitos erros, muitas falhas, mas pessoas que confiaram em Deus e na sua palavra, que se posicionaram quando Deus falou e quando Deus disse. E Deus continua através da sua palavra, que é viva
e que é eficaz. Então, Deus aqui quis usar e pôde usar Elias como quer usar você. Talvez levantar você dessa situação sua, sair de onde você sempre esteve. Talvez é confortável, mas é Deus que está comigo, é Deus que está me abençoando. Mas Deus está querendo que você levante o acampamento e vá em busca de uma aventura, de um acreditar, de uma arriscar. Deus é Deus que acha lindo quando nós arriscamos, colocamos alguma coisa em risco. E agora Elias chega lá em Serepta e ele fica maluco para poder encontrar com essa viúva que ia lhe alimentar, que dê de comida para você. Então ele se levantou de onde ele estava, e eu estou dizendo para nós que estamos vivendo essa pandemia, estamos vivendo essas dificuldades, é momento de não prostrar, é momento de se levantar, é momento de se movimentar, é momento de sair da letargia. Não é ficar acomodado, não é arriar as armas, não é desistir, não é jogar a toalha. É momento de levantar a cabeça e dizer para o Senhor: Senhor, onde quer que o Senhor, onde é a sua vontade, quer me levar? Para onde o Senhor quer que eu vá? Oh, maravilha, olha para você ver. E Elias se levantou e foi para Serepta. E já chega no portão da cidade, ele encontra com a viúva. E uma viúva com grandes necessidades. Querido, eu aprendi uma coisa, e é uma grande verdade. Se você conhecer a Deus, você vai entender que Deus é do tamanho da nossa necessidade. Quem está em Deus, quem está com Deus, pode passar por luta, por problemas, mas Deus supre todas as nossas necessidades. E agora Elias não encontra a mulher que talvez ele esperava, que eu talvez esperaria. Uma mulher com tudo no lugar, com tudo bacana, com tudo chique, com muita comida, numa fazenda próspera. Não! Ele encontra uma viúva com um filho que ia fazer o último bolo, o último pão e esperar a morte, porque o tempo era de seca, não chovia, era tempo de fome. Então a sua confiança, você continuar confiando em Deus, no Senhor e na sua palavra, você pode abençoar outras pessoas. E Deus quer usar você, Deus quer nos usar para abençoar muitas outras pessoas, como vai usar Elias aqui agora. Ele chegando na cidade, a mulher está lá, ele vê que aquela é a mulher que Deus falou, e ele já dá ela, pede ela para suprir a sua necessidade, que era de sede, de água, e quando ela está indo buscar água, ele lembra: eu estou com sede, mas também tenho fome, e ele pede à mulher para não só trazer água, mas também trazer algo para que ele pudesse comer, e era o pão, e ela podia fazer com a sua farinha. E nem pronto ela tinha. Quando ela estava indo buscar a água, Elias chamou e disse: traga também um bocado de pão, por favor. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, a mulher apontou o dedo para ele. O que você está fazendo aqui, profeta? Atrás de uma mulher necessitada, atrás de uma mulher que tem um problema, que tem uma dificuldade. Como vive o seu Deus. Ela não disse o Deus dela. Olha aí, irmão. Ela está falando do Deus de Elias, não do Deus da viúva de Serepta. E é isso que Deus quer nos usar. As pessoas que ainda não têm Deus como Deus, as pessoas que ainda não confiam em Deus, podem passar a confiar através do nosso confiar em Deus, através daquilo que Deus quer nos usar, para que essas pessoas venham saber que existe um Deus, que eu confio, e que Ele também pode confiar. Olha como é que ela diz: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não é o meu Deus.
mas vai fazer toda a diferença a presença de Elias agora na casa daquela mulher. Como Deus está nos chamando, Deus está nos convidando para confiar no Senhor e na sua palavra, e porque Deus quer, através de nós, abençoar a muitas pessoas. E aqui, olha, já começa aqui a didática de Deus, a pedagogia de Deus, para poder começar a ensinar essa mulher. E ela diz, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não, senhora, não vai ser assim. Não pode ser assim. Eu estou aqui para te dar uma palavra direcionada por Deus. Eu estou aqui porque eu confio em Deus, tenho confiado em Deus e Deus tem me trazido até aqui. E se eu estou aqui diante da senhora, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pão para mim, com o que você tem, e traga-o para mim. Olha para você ver. Tudo bem, você tem seu pensamento, você quer fazer o que você acha que deve fazer, tudo bem, faça o que você achar que deve fazer. Mas não esqueça, eu estou te dando uma palavra direcionada por Deus. Faça um pão e me dê. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Agora eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu irmão, se posicione, busque realmente não ser um religioso, não ser alguém que crê no evangelho distante, longe, mas crê no evangelho que é uma pessoa, que é Jesus, que é Deus e que está conosco. Quando Jesus foi para nascer, foi dito que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Então esse Deus que eu prego não é um Deus lá, não é um Deus longe, mas é um Deus que está conosco, como estava com Elias, para fazer a diferença na vida dessa mulher. E nós estamos passando por essa pandemia. Olha quantos vizinhos, parentes, amigos nós vamos encontrar em dilemas, como essa mulher, já até pensando no fim, já até pensando na morte, já está pensando no acabou, não tem mais jeito. Aí você chega, eu chego, como chega Elias, eu tenho uma palavra de Deus. A farinha não acabará, o azeite não secará. É palavra de Deus. Palavra que está em você, que está com você. Palavra porque você confia no Senhor e na sua palavra. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. E eu vou caminhar para o finalmente, perguntando: quem é o tesbita de Gileade? Quem é aquele um? Agora é um homem que fala segundo a vontade, segundo o agir e o mover de Deus. Já não é mais somente um tesbita, não é mais simplesmente um mineiro, um belo-horizontino, não é simplesmente uma pessoa humana, mas agora é um porta-voz. Um porta-voz da palavra de Deus. Ele agora fala segundo Deus, ele fala segundo a palavra de Deus. E olha essa mulher aprendendo, olha essa mulher sendo abençoada por alguém que aprendeu a confiar no Senhor e na sua palavra e não foi decepcionado.
É a minha mensagem, é a minha palavra para você, nesse tempo de lockdown, de fechamento, de decretos, e quantos outros decretos nós vamos enfrentar nessa vida, olha quantas dificuldades nós vamos enfrentar nessa vida, olha quantos estão enfrentando, e Deus está com a mão estendida sobre você, esperando você, como Elias, que estava lá no riacho de Querite, e a Bíblia diz que ele levantou e foi para Serepta. Querido, posicione, escute e confie no Senhor e na sua palavra. Você vai sair e vai deixar de ser quem você é para ser uma pessoa que fala segundo o coração e a vontade de Deus. Que palavra de Deus, que coisa maravilhosa quando nós abrimos esse livro sagrado e a gente se depara com uma situação como essa, e essa palavra se torna tão atual, tão presente para o momento crucial que nós estamos passando. O que é confiar no Senhor e na sua palavra? Nós só seremos bem-sucedidos. Nós seremos bem-aventurados. Mas também abençoaremos muitas outras pessoas. Como aqui essa mulher que estava ali numa situação. E quantos você vai alcançar? Tenha fé. Feche os olhos e começa a ver pelos olhos da fé, começa a enxergar você agora como solução. Não alguém que sabe falar sobre uma problemática, sobre mortandade, sobre dificuldade, mas você fala, eu sei, eu tenho a palavra que pode mudar qualquer situação. E essa palavra vem do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando ao seu, ao meu, ao nosso coração. E que nós possamos ser a voz do Senhor àqueles que estão necessitados. E tem gente clamando, pedindo para aprender e para experimentar desse Deus e dessa palavra que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Você, sua casa, sua família, que seja guardado, resguardado, protegido, blindado pelo amor do Senhor e pela sua graça. Vamos agradecer? Pai, muito obrigado. A palavra foi lida e nós aqui conversamos, tentamos passar aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Agora acrescente em cada coração, em cada mente que vai estar ouvindo essa palavra. Que ela surta o efeito conforme a sua vontade. Nós oramos certo da bênção em nome de Jesus. Amém. Querido, fique em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.